tema, para começar a gravar aqui. Ótimo. Bom dia a todos. Nosso tema da aula de hoje, a gente vai falar sobre os métodos de avaliação econômica de investimentos, que é uma sequência lá das decisões de análise de investimentos. Então, a ideia por trás de uma análise de investimento, análise ou avaliação econômica de investimentos, é a gente tomar uma decisão se alguma alternativa ou se algumas alternativas de investimento elas são viáveis do ponto de vista econômico, dado algumas variáveis. De uma maneira geral, vocês vão dar uma lida lá no capítulo, e ele vai falar que os métodos se dividem em dois grandes segmentos, que são os modelos quantitativos de análise da viabilidade econômica das alternativas de investimentos e o estudo das principais limitações e contribuições práticas de cada método de avaliação considerado. Então, como uma base de indicadores para poder tomar decisão, sendo que o resultado dos indicadores ele tem que estar de acordo com as expectativas do próprio gestor. Tá? De uma forma geral, os métodos eles podem ser divididos. Os que levam em conta o valor do dinheiro no tempo e os que não levam em conta. Nesse caso, nós vamos trabalhar só com os métodos que levam em conta o valor do dinheiro no tempo. O que é o valor do dinheiro no tempo? Nós vamos considerar o próprio tempo e a taxa de juros do investimento. Então, pensem o seguinte, olha, uma empresa ela compra uma máquina, e aí essa máquina ela vai gerar benefícios futuros durante 20 anos. Então, durante 20 anos, ela vai agregar valor para a empresa. Essa agregação de valor tem que ser trazida ao valor presente e tem que ser comparado com o preço da compra da máquina. Ou seja, de hoje a 20 anos está muito longe. Qualquer renda gerada daqui a 20 anos, ela está a valor futuro. Então, nós temos que trazer a valor presente. Ok? Um primeiro indicador que a gente tem é o payback. O payback significa retorno do investimento, que seria o tempo necessário para que o dispêndio de capital, ou seja, para que o desembolso de capital ele seja recuperado por meio dos fluxos de caixa gerados do investimento. Ele é um importante indicador do nível de risco do projeto. Então, o que é o payback? É como se fosse assim, eu vou comprar uma máquina, essa máquina tem uma vida útil de 20 anos, e vou conseguir recuperar um investimento dessa máquina em 10 anos, por exemplo. Uma coisa muito comum que nós temos hoje em dia são essas usinas de geração de energia fotovoltaica, que em Montes Claros tem muitas, não sei se vocês já repararam aí nas casas. Qual que é o principal argumento das pessoas que vendem esses equipamentos? Que a pessoa compra e vira e fala, olha, você vai gastar, por exemplo, sei lá, 15 mil para poder comprar uma usina dessa, mas você vai recuperar o investimento em 4 anos, e ela tem uma vida útil de 25 anos. Então, os 4 anos seria o critério de payback, é o tempo de payback. É quando que o investimento ele vai ser pago, ele vai dar essa recuperação. Ok? Aí aqui, no slide, ele mostra um exemplo, aí daqui a pouco a gente vai fazer um exemplozinho. E algumas limitações, né? Não leva em conta o fluxo de caixa antes do período de payback e não leva em consideração os fluxos de caixa que ocorrem após o período de payback. Mas, se a gente trabalha direitinho o payback descontado, o payback leva em conta o valor do dinheiro no tempo, não vai ter problema nenhum, ok? Então, aí vocês vão ler o material, aqui o slide ele é totalmente tirado lá do material. O segundo indicador que a gente vai aprender é a taxa interna de retorno. Essa taxa interna de retorno ela é muito importante porque ela é uma taxa efetiva de desconto que ela iguala em determinado momento as entradas e saídas previstas de caixa. Ou seja,
Se eu comprei a máquina está sendo, por exemplo, eu usei, vamos supor, eu usei um empréstimo de 10% ao ano. Se a máquina ela me dá uma taxa interna de retorno de 20% ao ano, está ótimo. Então, eu estou tendo um retorno acima do meu custo de financiamento. Taxa interna de retorno é quanto que a gente efetivamente ganhou. Eu comprei uma ação por R$10, né? Há um ano atrás, vendi essa ação por 12. Vamos supor que isso tudo seja valor líquido, livre de impostos. Comprei por 10, vendi por 12. Quanto eu ganhei? Eu ganhei 20. Ganhei 20%, ganhei R$2. Seria 2 dividido por 10. Posso virar e falar que em um ano, essa ação me deu uma taxa interna de retorno de 20% ao ano. Ok? Então, a conta é bem simples. Aí a gente vai aprender a fazer usando uma planilha eletrônica Excel, tá? E aí, a fórmula da taxa, ela é um pouco complexa, né? Porque ela vai zerar financeiramente todos os fluxos de entrada e saída, mas se a gente usa uma calculadora financeira, então se usa uma planilha eletrônica, fica muito mais simples e mais fácil. Então, seria a taxa interna de retorno. O outro indicador que nós vamos estudar, deixa eu ir passando aqui, vai ser o valor presente líquido. É só chegar nele aqui. Aí, como o slide ele foi chegar lá no valor presente líquido, aí tem taxa interna de retorno modificada, enfim. O valor presente líquido. O valor presente líquido ele é muito importante também na avaliação de investimentos, avaliação econômica de investimentos, porque o que significa o valor presente líquido? É como se fosse assim, ó, eu vou descontar todas as taxas, vou descontar tudo, e é o valor que me sobrou além da remuneração do meu custo de capital. Tá? Ou seja, obtido pela diferença entre o valor presente de todos os fluxos futuros. Então, vamos pensar na máquina, 20 anos, ela vai gerando resultado ao longo dos 20 anos. Eu pego esses resultados, trago a valor presente, descontando de acordo com a taxa e comparo com os 20 mil. Ó, se o valor presente deu, por exemplo, 23 mil, a soma do valor presente, eu comprei a máquina por 20, eu tenho um valor presente líquido de 3 mil. Então, ele, basicamente, ele vai nos mostrar quanto foi o nosso ganho efetivo em termos de dinheiro, em termos de valor presente. E o quarto indicador é o índice de lucratividade, que é o IL, né? Ele é determinado por meio da divisão do valor presente dos benefícios futuros de caixa, dividido pelo valor presente dos desembolsos de caixa. Então, ele vai indicar, em termos de valor presente, quanto o projeto oferece de retorno para cada unidade monetária investida. O IL sempre é bom que ele seja maior do que 1. Se ele for menor do que 1, é como se fosse assim, ó, investi R$1 e ganhei, por exemplo, 0,90. Então, é um projeto inviável. Sempre ele tem que ser maior do que 1. Ok? Deixa eu ir, ó. IL maior que 1, o projeto deve ser aceito. IL igual a 1 é equilíbrio. E IL menor que 1, o projeto apresenta um valor presente líquido negativo, ou seja, destrói valor. Tá? Então, basicamente, nós vamos usar esses quatro métodos de avaliação para tomar decisão em cima de avaliação de investimentos. Aí, para a aula de hoje, eu elaborei 2 exercícios, vou mandar esses exercícios discutidos para vocês, bem simples, só para que vocês entendam. Eu vou fazer na aula aqui também, para que vocês entendam de uma maneira teórica e de uma maneira prática. Olha, imaginem o seguinte, uma pessoa comprou uma lanchonete investindo à vista 20 mil. Os dados da contabilidade apresentou os seguintes resultados: lucro a caixa
durante 4 anos. Então, ele comprou a lanchonete por 20 mil e durante 4 anos ele espera ter 6 mil, 7 mil, 5 mil, 6 mil, sucessivamente. Aí são resultados livres, líquidos, ok? Ele poderia ter pegado os 20 mil e investido em outra atividade de risco similar e ganhar líquido 2% ao mês. Avalie financeiramente se ele fez um bom negócio ao investir na compra da lanchonete. Então, o que eu fiz, gente? Eu montei esse exercício aqui para vocês, ele está todo respondido, olha, está todinho respondido, todinho explicado, como que a gente fez, como que a gente usou cada indicador, e aí eu vou fazer passo a passo aqui com o auxílio de uma planilha Excel, tá? Então, eu vou discutir com vocês a teoria, vou discutir com vocês a prática, e vou fazer os indicadores aqui, e a gente precisa tomar uma decisão, ver se realmente a compra dessa lanchonete foi viável economicamente. Eu só vou aumentar aqui o zoom, deixa eu aumentar o zoom aqui para mais ou menos uns 150, que aí fica bom de vocês enxergarem. Bom, então aqui nós vamos contar a história, que é a compra da lanchonete. Aqui eu vou colocar então na planilha, vou colocar aqui anos. Então, eu tenho o ano 0, 1, 2, 3, 4. O que acontece? Como a nossa apuração contábil é anual, ele está fechando os seus balanços anualmente, então, no ano 0, o que aconteceu? Ele comprou a lanchonete e pagou à vista. Então, ele pagou 20 mil, ok? Nós não tivemos nenhum resultado ainda. E aí, depois, o que aconteceu? Olha, no ano 1, ele teve 6 mil de resultado contábil. No ano 2, ele teve 7. No ano 3, ele teve 5. E no ano 4, ele teve 6 mil. Vou formatar bonitinho aqui em moeda. Esse é o fluxo dele. Então, olha só, por exemplo, se eu puxar uma autossoma aqui, ó, contabilmente, ele teve um lucro total, olha, se vocês concordam comigo, ele teve um lucro total de 4 mil, porque ele investiu 20 mil na lanchonete e em 4 anos ele conseguiu 24 mil, tá? Então, contabilmente foi um negócio excelente. Concordam comigo? Mas será que financeiramente foi um negócio bom? Não faço a mínima ideia, ok? Então, isso aqui a gente vai chamar de fluxo de caixa nominal, tá? E nós vamos ver qual que é a taxa de juros dele. A taxa de juros foi dita que é 2% ao mês. Só que a gente está trabalhando com anos. O que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que pegar essa taxa, converter em uma taxa anual. Eu não posso pegar e multiplicar. Lembram lá de introdução à administração financeira? Eu não posso pegar e multiplicar. Então, eu tenho que fazer por equivalência, tá? Então, o que eu faço por equivalência? Então, eu vou pegar e montar uma formulazinha aqui, ó, 1 mais os 2%, elevado a quantos meses eu tenho dentro de um ano? 12. Vou elevar a 12, e o 1 que eu somei lá, eu tiro. Então, eu vou achar uma taxa equivalente, ó, de 26,8242% ao ano. Então, essa é a taxa que eu vou trabalhar. Que taxa é essa? Ah, professor, mas que taxa é essa? Lembra que ele, ao invés de abrir a lanchonete, ele tinha a opção de aplicar em uma outra atividade, ganhando 2% ao mês? Então, isso em projeto, em análise de investimento, a gente chama de taxa mínima de atratividade. Ou seja, eu montei a lanchonete deixando de ganhar 2%. Então, no mínimo, economicamente, a lanchonete ela tem que me dar 2% ao mês para ela ser economicamente viável. Como eu estou trabalhando ao ano, então nós fizemos a nossa conversão da taxa para uma taxa equivalente ao ano. Ok, gente? Tranquilo? Até aqui, tudo bem?
Beleza. Caminhando, então. Olha, lembra que eu falei que a gente vai trabalhar sempre com os métodos que consideram o valor do dinheiro no tempo? Então, sempre a gente vai... Ah, sim. Não, então, o cálculo da taxa equivalente, o que a gente faz? Ó, é 1 mais a taxa, 1 mais 2% elevado a 12 menos 1. Foi isso que eu fiz aqui. Ok? Porque quando a gente trabalha com juros compostos e com taxa efetiva, nunca pode multiplicar nem dividir. Então, por exemplo, 2% ao mês, ele tem que ser capitalizado durante 12 meses. Então, vai dar 26, não 24. Ok? Bom, então, gente, nós vamos calcular o fluxo de caixa descontado. Então, eu vou colocar aqui, ó, fluxo de caixa descontado. Eu vou, então, trazer cada fluxo futuro desse aqui para a data zero. Então, eu vou até marcar aqui, ó, a data que a gente toma a decisão do investimento é a data zero. Tá? Então, eu vou escrever uma fórmula aqui. Lá no material, vocês vão ver que eu até coloco o nome de tudo e mostro. Ó, por exemplo, nós vamos trazer a valor presente. Então, eu vou dividir por 1 mais a taxa elevada ao tempo. Então, 20 mil dividido por 1 mais 26,82,418% elevado a zero vai ser 20 mil, porque todo número elevado a zero é 1. Depois, 6 mil dividido por 1 mais a taxa elevada a 1. Depois, 7 mil dividido por 1 mais a taxa elevada a 2. Então, no material eu estou explicando, vamos fazer uma formulazinha aqui no Excel. Então, eu vou pegar igual aos 20 mil dividido por, abro parênteses, 1 mais a taxa. E aí eu vou dar um F4 para poder travar a fórmula. Fecho, elevado a zero. Tá? Então, 20 mil elevado. 20 mil dividido por 1 mais a taxa elevada a zero é ele mesmo, né? Porque ele está a valor presente. Ok? Depois, então, eu vou pegar o 6 mil, 7 mil, 5 mil e 6 mil de novo. Então, eu trouxe a valor presente. Então, é como se fosse assim, ó, 6 mil daqui a um ano, a 28,8242% ao ano equivale a 4.730,96. E assim sucessivamente. Olha só, 6 mil daqui a um ano, se eu considerar, ou daqui a 4 anos, desculpa, se eu considerar 26,8242, trazido a valor presente, então eu vou ter 2.319,23 de valor equivalente. Tá bom? Beleza? Tá claro? Dúvidas vocês me falam. Por favor. Beleza. Vamos que vamos. Bom, o que vai acontecer? Agora, eu vou calcular uma coisa aqui que chama fluxo de caixa descontado, ó, fluxo de caixa descontado acumulado. E aí eu vou acumular esse fluxo. Então eu pego, ó, o primeiro fluxo que eu tenho, 20 mil. Aí eu consegui gerar quanto? 4.730 mais 20 mil, então tem menos 15. E 4.352 mais menos 15, menos 10. 2.451 mais menos 10, menos 8. E 2.319 mais menos 8, então eu cheguei a menos 6.146,65. Lembra que eu falei que a pessoa comprou a lanchonete? Comprou a lanchonete e que vai... ele tinha a opção de aplicar 2%, ter o mesmo risco. Então, financeiramente, se a gente olhar, ele investiu 20 mil e teve essa geração aqui, ele teve 13.853 de geração de caixa a valor presente. Se eu comparar, então, com os 20 mil, eu vou ter esse resultado aqui, ó. O que esse resultado significa?
esse resultado significa que ele não consegue recuperar o seu dinheiro investido na lanchonete em 4 anos, que ele não está ganhando 2% ao mês, que ele está ganhando menos, e que ele não tem valor presente líquido. E que o seu IL ele é menor do que 1. Ok? Essa é uma primeira análise que a gente pode fazer. Aí aqui a gente pode calcular todos os indicadores, né? Então, nós temos a TIR, o VPL, o payback e o IL. Que foram os 4 que eu falei com vocês. Bom, o payback é o seguinte. Como a gente está vendo aqui que ele não consegue recuperar, então a gente pode escrever aqui, ó, não recupera o investimento em 4 anos. Ele precisa de um tempo maior para poder recuperar esse investimento. A taxa interna de retorno, é bem fácil a gente calcular essa taxa interna de retorno. Então, eu venho aqui em fórmulas, inserir função, procuro aqui a função TIR, achei a função TIR e seleciono aqui os valores. Ó. Então, eu vou pegar todos os valores, seleciono e dou um OK. Aí ele vai trazer para mim aqui na formatação do meu Excel. Eu posso aumentar aqui o número de casas, por exemplo. Então, veja, ele, eu achei que 7,85% ao ano. Olha, ele poderia ganhar 26,82 e está ganhando 7,85. Qual a conclusão que eu chego? Que a TIR é menor do que a TMA, que é o custo de oportunidade que essa pessoa tinha para poder investir. Ok? Tranquilo? A formulazinha do VPL. Nós temos também uma fórmula. Então, a gente vem aqui em fórmulas, inserir função. Vou procurar uma função aqui, o VPL. Vou nessa função. Achei. E vou contar a história. A primeira coisa que eu pergunto é a taxa. A taxa nossa aqui é 26,82, que eu peguei aqui, que é o nosso custo de oportunidade. E aí pergunta valor 1. O valor 1, eu vou pegar do fluxo 1 para frente. Então, eu vou pegar de 6.000 para frente. Eu vou selecionar 6, 7, 5 e 6. E dou um OK. Dei um OK, aí apareceu 13.853. Ah, professor, seu exercício está errado. Não está. Dou um F2 na fórmula e somo o fluxo de caixa na data 0. Aqui, ó. Vou somar os 20.000. Vou somar os 20.000. Então, vejam que bateu exatamente com os 6.146 negativos. Ou seja, não tem PPL positivo. Não consegue recuperar o investimento. Ou seja, embora ele ganhe contabilmente 4.000, financeiramente ele perde 6.146,65. E o IL, lembrando a formulazinha do nosso IL, nós vamos pegar então, o valor presente dos fluxos de caixa e vamos dividir pelo investimento inicial, tá? Então, eu vou pegar aqui, igual a soma, né, do valor presente. Soma. Essa turma toda aqui, dividido. Isso. Beleza, ficou certinho agora. Então, eu tenho um IL aí de 0,69. Ou seja, então, o meu IL, ele é menor do que 1, o que denota inviabilidade
econômica, ou seja, eu não consigo recuperar, eu não tenho excesso do índice de lucratividade sobre o que nós temos de valor a ser recuperado. Ok? Tranquilo, gente? Tudo bem ou não? Bom, com base nessa planilha aí, alguém tem alguma pergunta? Eu vou mudar os parâmetros. Então, por exemplo, eu tenho a planilha aqui, aí eu vou mudar os parâmetros. Aí eu viro e penso assim, bom, na verdade, eu acho que a empresa ele não consegue mexer muito na empresa. O que ele pode fazer? Ele pode mudar a taxa. Ele vira e pensa assim, 2% ao mês é muito alto. Eu vou colocar aqui, como as taxas de juros estão caindo, eu vou colocar 0,5% ao mês. Ok? Deixa eu só aumentar aqui. Então, por exemplo, vamos supor, eu vou apagar tudo aqui para a gente poder fazer novamente, certo? Fazer passo a passo. Então, imaginem que ele chegou a um consenso que 2% é muito. Não, então eu vou colocar 0,50% ao mês, que dá 6,1678% ao ano. Então, o que nós temos aqui? Nós temos, então, uma perspectiva nova. Nós temos uma perspectiva de recuperação de investimento, tá? Bom, vamos começar, então, pelo payback. O payback é um pouco mais complicado. Olha, o payback está recuperando o investimento, então, quando o fluxo de caixa descontado acumulado ele fica azul, ele fica positivo, né, ele está aqui negativo, depois fica negativo, fica positivo, deixa eu colocar de vermelho para vocês enxergarem. Significa que ele está recuperando no ano 3, ó, então recupera no ano 3. Eu preciso saber quando. Como é que eu faço para poder saber quando? Então, eu vou pegar aqui, ó, é igual fluxo de caixa acumulado no ano dividido o fluxo de caixa descontado acumulado dividido pelo fluxo de caixa descontado no ano posterior. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 0,84. Se eu pegar esse 0,84 e multiplicar por 12, então mais ou menos 10 meses. Então, eles recuperam o investimento em 3 anos e 10 meses. Como que eu fiz isso, então? De novo. Vejam que ele fica azul aqui do ano 3 para o 4. Então, eu sei que ele vai recuperar no ano 3. Agora, como é que eu sei qual tempo, mais ou menos? Então, eu pego igual menos o fluxo de caixa descontado acumulado no ano que ele está recuperando, que é o ano 3, dividido pelo fluxo de caixa descontado posterior ao ano que ele está recuperando. Então, eu achei 0,84 anos. 0,84 anos. Eu dou um F2 e multiplico por 2. Então, ele vai recuperar um investimento em mais ou menos 3 anos e 10 meses. Tá certo? Tudo bem? Vocês estão caladinhos, gente? Manifestem-se. Bom. Oi. Não entendi esse payback. Poderia explicar de novo, por favor? Você não entendeu o payback? Não, então. Esse exemplo aí que você deu, eu não entendi. Tá. Então, ó. Todo mundo. Nós temos um fluxo de 0 a 4 anos. O fluxo descontado acumulado, então, olha, menos 20, menos 14, menos 8, menos 3 e 762. Quando que ele fica positivo? Ele fica positivo aqui, ó, entre o ano 3 e o ano 4. Então, se alguém virar para vocês e perguntarem assim, ó, bom, quando que esse projeto ele vai recuperar o investimento com base no fluxo descontado
quando o fluxo acumulado ficar positivo. E ele ficou positivo aqui, ó, entre o ano 3 e 4. Ok? Todo mundo concorda? Está claro isso aí para vocês? Beleza. Aí, nós podemos ser mais detalhistas. Eu posso, por exemplo, tentar ver em qual mês, mais ou menos, que ele vai recuperar. O que eu faço, então? Então, eu vou pegar o fluxo, aí é uma regra, aí vocês têm que anotar. O fluxo descontado acumulado no ano que ele está recuperando, que é o ano 3, então eu peguei aqui, ó, que é o fluxo descontado acumulado no ano 3, que é 3.960, em módulo, né, que ele está negativo, dividido pelo fluxo de caixa descontado no ano posterior que ele está recuperando aqui, que é o ano 4. Tá? E aí eu achei 0,84 anos. Então, seria o quê? Ó, ele está recuperando no ano 3, mas ele vai 0,84 anos. É quase 4. Para eu saber isso em meses, eu só teria que multiplicar por 12, né? Porque um ano, por exemplo, se aqui tivesse dado 0,5 anos, aí eu sei que é 6, né? 0,84, isso aqui multiplicado por 12, aí eu vou achar 10,06. Então, ele vai recuperar, eu posso fazer uma estimativa que ele vai recuperar um investimento em 3 anos e 10 meses, aproximadamente. Ok, Carolina? Ah, sim, agora eu entendi. Obrigada. Beleza. Gente, todo mundo entendeu? Então, olha, payback. O que é o payback? É o tempo de recuperação do investimento. É quando que ele está recuperando o investimento. Tá? Se ele não tem esse fluxo de caixa descontado acumulado positivo, ele não recupera o investimento. Ele vai recuperar o investimento quando isso aqui ficar positivo. Beleza? Tranquilo? Então tá. Aí agora nós podemos fazer os outros indicadores, né? Que estão mais fáceis. A TIR. A gente vem aqui em fórmulas, inserir função, procura a função TIR aqui, ó. Dou um OK. E aí seleciona os valores totais aqui, ó, no fluxo nominal, tá? Sempre a TIR nós vamos usar o fluxo nominal. Dou um OK e achei 7,85% ao ano. Então, nesse caso, a TIR é maior do que a taxa, do que o nosso PMA. Então, o projeto é bom, ó, porque, por exemplo, ele poderia ganhar 6,17, mas está ganhando 7,85, então está excelente. Está ótimo. Depois, o VPL. A gente vem de novo aqui, inserir função. Eu vou pegar VPL, insiro aqui a taxa e vou buscar o valor. Sempre lembrando que o VPL nós pegamos aqui do valor 1 para frente. Pego o valor 1 para frente, dou OK. Ah, ficou errado. Não ficou errado não. Dou um F2, depois somo o fluxo de caixa nominal na data zero, tá? Porque a fórmula do VPL tem essa limitação. Eu tenho que fazer a fórmula e depois somar o fluxo na data zero. Então, olha, 762, bateu aqui, ó. Tá vendo? Esse resultado final positivo aqui é nosso VPL. Então, eu tenho VPL positivo. Significa o quê, gente? No caso da lanchonete, ele vai ter esse lucro total, ter os 6,16 e ainda sobrar R$ 762,55 para ele. E agora o IL. O IL, então, nós vamos pegar, ó, a soma dos fluxos descontados dividido pelo investimento inicial em módulo. E aí eu tenho 1,04, né, aproximadamente. Então, significa o quê? O IL, ele é maior do que 1 e o projeto, ele é viável. Então, ó, qual que é o resumo? Toda vez que a gente tem um TIR maior que a taxa, o VPL positivo, PL maior do que 1 e a recuperação do investimento dentro do prazo, que é dentro do prazo que nós estabelecemos, o projeto de investimentos, ele é economicamente viável. Então, nesse caso, ele é economicamente viável. Uma coisa que vocês repararam, que dá para a gente mexer,
É na taxa, ok? A taxa de juros. Então, cada empresa tem a sua taxa. Nós estudamos isso em finanças, lá quando a gente estava presencialmente. Cada um tem o seu modelo de taxa de juros. Então, cada empresa tem a sua taxa, o seu custo de oportunidade, o seu TMA, e ela vai formar esse TMA com base em risco, com base em mercado, com base em inflação, com base em taxa de juros, tá? E é muito importante para poder decidir financeiramente, porque uma coisa é você ter um resultado contábil, igual eu mostrei aqui, ó. Ele ganha 24, paga 20, então ele ganha 4. E foi refletido aqui no IL, né? Mais ou menos 4%. Ele está ganhando 4 mil aqui. Só que, financeiramente, ele não está ganhando isso tudo. Ele não está ganhando 4 mil, ele está ganhando 762,55. Ok? Tranquilo? Ou não? Tudo bem com você? Tudo bem para vocês? Tá tudo explicadinho aqui, ó, no arquivo Word. Eu até dei um print da planilha Excel para que vocês possam resolver, tá? Tem aqui a utilização da calculadora financeira também, ok? E o outro exercício que a gente tem para hoje é esse aqui. Ele é um exercício mais... esse aqui é prático também. O outro também é prático e ele é baseado numa situação mais real, sabe? Eu vou ler aqui, ó. Exemplo 2. Comprei um terreno em 1/4 de 2011 por 11 mil à vista. Em 1/5 de 2011, paguei despesa de cartório no valor de 1.000. Em 1/7 de 2011, paguei uma limpeza de 100. Em 1/4 de 2012, paguei IPTU no valor de 20. Em 1/7 de 2012, vendi o terreno por 18. Em 1/8 de 2012, paguei comissão de 5% do valor da venda para a imobiliária. Como eu tinha a opção de investir em outra aplicação e ganhar 15% ao ano, avalie o negócio do lote. Bom, é uma decisão de investimento também, né? E a gente precisa utilizar, calcular aí esses indicadores de análise. Aí eu vou dar uma ênfase aqui à TIR e ao BPL, não vou calcular o payback, não vou calcular o IL, não. Bom, o que precisa fazer? Eu até deixei a planilhazinha, o modelo de planilha para vocês usarem também, mas eu vou fazer aqui o exemplo 2, exemplo 2, vou fazer aqui. Então, nós temos aqui, nós podemos colocar as datas e valores nominais. Olha, o que acontece? Em abril de 2011, o que aconteceu? Ele comprou o terreno à vista por 11 mil. Então, saiu do bolso 11, tá? Saiu do bolso 11 mil. Depois, em maio de 2011, então eu vou tentar puxar aqui uma sequência de tempo. Para que a gente consiga fazer o exercício. Olha, em maio, ele pagou a despesa do cartório no valor de 1.000, vou colocar 1.000 aqui. Depois, ele pagou uma limpeza no mês 7, R$100, aqui é o mês 7, menos 100. Em 1/4 de 2012, IPTU 200, ó, 1/4 IPTU ele pagou 200. Depois, em 1/7 ele vendeu por 18, então aqui, ó, mais 18. Então percebam que sempre eu vou lançando os valores, o que é pagamento é menos, o que é renda, entrada é mais. E em 1/8, então, em agosto de 2012, ele pagou uma comissão, né, de 5%, igual a menos
18 vezes 5%, aí pagou 900 de comissão. Esse é o nosso fluxo, tá? Esse é o nosso fluxo. O que acontece? Onde não aconteceu nada, nós temos que colocar 0. Ó, não entrou, não saiu nada, e o lote estava lá. Ficou lá. O negócio foi viável? Não sei. Se a gente puxar uma autossoma aqui, ó, então se eu somar, clicar aqui em autossoma, significa o seguinte, ele vendeu por 18, mas gastou 11.100 ao longo do tempo. Então, ele teve um lucro, né, aquele lucro contábil, de 4.800. Mas será que realmente ele teve esse lucro de 4.800? Por quê? Porque, gente, ele comprou o lote em abril de 2011, e foi vender, foi entrar dinheiro só lá em julho de 2012. Então, nós temos um lapso temporal aí, né? Precisamos fazer essa avaliação de investimento para ver se efetivamente ele ganhou, ele teve ganho de ganho efetivo financeiro. A taxa de juros dele é 15% ao ano. Só que o nosso fluxo ele está mensal. Então, eu até coloquei a formulazinha para vocês verem como é que converte. Eu vou fazer essa conversão aqui, ó. É igual a 1,15, 1,15, que é 15% ao ano, elevado a 1 dividido por 12, né, porque não tem raiz enésima, e o 1 que eu somei ali, eu tiro. Então, deixa eu transformar em taxa aqui. Então, na verdade, a nossa taxa é essa aqui, ó, é 1,17149% ao mês, tá? Então, eu fiz aqui por equivalência. Então, o que seria a equivalência? Ó, 1 mais 15%, raiz 12. Por que raiz 12? Eu estou pegando uma taxa mensal e estou transformando em uma taxa anual, desculpa, estou transformando em uma taxa mensal. Então, por equivalência, se na taxa menor para maior eu elevo a 12 meses, na taxa anual para mensal eu tenho que fazer equivalência por raiz 12, ou então elevar a 1 sobre 12. Certo? Tranquilo? Então, Bárbara está fazendo uma pergunta no chat, assim, Geraldo, desse ganho se desconta a inflação também para avaliar o lucro real? Sim. Na verdade, essa taxa de juros, ó, toda taxa de juros, eu vou escrever aqui, ó, o que compõe uma taxa de juros? O risco da operação, a taxa livre de risco, que no caso nosso é a Selic, ou CDI, né, que é a taxa básica da economia, e a taxa de inflação. Então, por exemplo, se eu vir e falo assim, ó, que o meu custo é 15% ao ano, significa que eu tenho o risco aqui dentro, tenho a taxa livre de risco aqui dentro e tenho a inflação aqui dentro também, Bárbara. Viu? Ok? Então, sempre é isso. Então, se eu vir e falo assim, olha, igual aquele outro exemplo lá, se a pessoa virou e falou, eu vou comprar uma lanchonete por 20 mil, mas eu posso pegar esses 20 mil e ganhar 2% ao ano no mesmo risco, ou 2% ao mês no mesmo risco. Significa que eu tenho risco, tenho taxa livre de risco, tenho inflação dentro dos 2%. Tá? Essa é a regra básica. Aí, por isso que eu falei com vocês, por que as taxas das empresas são diferentes? Riscos diferentes. Por exemplo, supermercado tem um risco, lanchonete tem um risco, loja de roupa tem um risco, academia tem um risco, barzinho tem um risco, consultoria tem um risco, escola tem um risco, tá? Embora a inflação e a taxa livre de risco seja a mesma, o que vai diferenciar vai ser esse risco que cada empresa tem. Beleza, gente? Tranquilo? Bom demais. Aí agora a gente só vai calcular aqui e vai calcular o VPL aqui para ver quanto que esse camarada ganhou aqui no lote. A tira é bem fácil, né? Então a gente vem aqui, extrai aqui, seleciona o intervalo, e lembrando que é só um intervalo de valores nominais, né? Seleciono todo mundo aqui, ó. E pronto.
achei 2%, aumento o número de casas aqui, então achei 2% ao mês. Qual a primeira análise? Olha, ele tem um custo de 1,17, mas ganha 2,27. Então, a TI ela é maior do que a taxa PMA. Ou seja, já vejo um indicador bom aqui, porque a pessoa ganhou. Quanto que ele ganhou efetivamente acima? Aí eu vou calcular o VPL. Então, eu vou aqui pegar fórmula, inserir função VPL, a taxa 1,17, e vou pegar os valores. Lembrando que na formulazinha do VPL, nós vamos pegar aqui do fluxo 1, que é maio para frente. Vou pegar maio para frente, até os 900. Dou um OK. Ah, ficou errado. Não, vou somar. Então, o fluxo na data zero, que seria os 11 mil. Então, ele ganha 2.108. Então, aquele lucro de 4.800, na verdade, ele está ganhando a mais, ele ganhou efetivamente, trazendo a valor presente, 2.108. Então, eu tenho VPL positivo. Tá? Essa que é a análise de investimentos. E eu mostrei para vocês aqui duas formas que dá para a gente fazer para utilizar essa análise de investimentos. E aí, nesse arquivo Word, percebam que está tudo explicadinho. Ó, eu faço um por um, trazendo a valor presente, depois soma, explico direitinho aqui, ó, o que é cada um. E aí fala que o projeto é viável do ponto de vista econômico e financeiro. Mostra também essa planilha, né, como é que a gente fez aqui as contazinhas. E é isso. Tranquilo? Ou não? Dúvidas, perguntas?